Seu cônjuge reclama sempre pedindo por atenção? Então fique até o final, porque chegou a hora de você entender de uma vez por todas o porquê isso acontece. Nós estamos em uma série Papo Reto, Recede, Amores Proibidos e Ausência na Conexão de Alma. Bom, esse tema surgiu quando eu estava em um ambiente aqui no Rio de Janeiro. Eu posso dar o exemplo, não posso citar nomes e nem nada que ligue as pessoas porque é antiético, mas o exemplo eu posso dar. Estando nesse ambiente, existiam algumas pessoas que começaram a me fazer algumas perguntas. Descobriram que eu estava cursando psicanálise e que eu tinha feito um curso de TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. E uma dessas pessoas chegou para mim e falou: Rafa, cara, eu fui casado durante alguns anos, mas infelizmente eu terminei meu casamento, nós já tínhamos uma filha. Aí eu perguntei para essa pessoa: por que você terminou seu casamento? O que aconteceu de tão grave para que você chegasse ao ponto de terminar o seu casamento? E aí essa pessoa falou: cara, ela me cobrava muito, muito, Rafa. Era só eu chegar em casa do trabalho que ela começava: você dá mais atenção pro trabalho do que para mim, porque tudo seu é trabalho, todo o tempo da sua vida é o trabalho, a sua preocupação é o trabalho, o seu estresse é o trabalho, a sua vida é o trabalho. E aí, ele, é óbvio que eu quero que você tire sua própria conclusão, e eu estou usando uma linguagem muito informal, porque é papo reto, mas eu quero te mostrar uma outra ótica, porque a maioria das pessoas, quando enxergam essa questão, elas olham com a sua própria ótica, Elas olham a partir do momento em que elas estão vivendo. Esses questionamentos que surgem na cabeça, seja do marido ou da esposa, de dizer: você é louca, eu trabalho, se eu não trabalhar, quem é que vai sustentar a casa? Mas que história é essa de que você quer atenção? Você está carente? Você está passando por algum problema psicológico? É óbvio que é uma questão muito complexa e nós poderíamos abrir e explorar outras linhas dentro desse mesmo assunto. Mas eu quero te mostrar algo muito interessante. Você já ouviu uma frase, um ditado popular que diz que toda moeda tem dois lados? Então, eu não quero tocar nos questionamentos que você se faz quando você se sente cobrado. E, na verdade, você só se sente cobrado porque você olha essa questão com a ótica do seu cansaço, pressão e opressão psicológica devido às responsabilidades que você tem. Seja de pagar a conta, seja de ser uma pessoa muito responsável mesmo, de gostar de tudo de forma certa, e todos nós precisamos de uma condição financeira para arcar com os nossos compromissos, mas o erro é que nós acabamos olhando apenas um lado da moeda. Então nesse momento eu quero te ajudar e a mostrar para você o outro lado da moeda. Eu virei para ele e eu disse o seguinte: se você tentar olhar para o outro lado da moeda, você vai conseguir ter uma interpretação completamente diferente. Ela nunca, mas nunca quis dizer que você está trabalhando demais. Então, Rafa, ele perguntou: então, Rafa, qual é o problema? Porque foi o que eu entendi. Ela estava me cobrando, ela estava me sufocando e eu já não estava aguentando mais. E eu disse para ele: sabe por que isso acontece? Porque nós sempre interpretamos o oposto. Pela ausência de comunicação clara, pela dificuldade de dizer o óbvio, nós esperamos sempre o momento de ódio, de ira e de rancor para dizer aquilo que vem à nossa cabeça e colocar todo esse sentimento, ressentimento e crise interior para fora. E isso faz com que a gente interprete o oposto. Mas, na verdade, olhando para o outro lado da moeda, ela nunca quis falar sobre o seu trabalho. Ela nunca quis dizer que você está trabalhando demais. Ela nunca quis dizer que o trabalho ocupa seu tempo, porque ela sabe que você precisa trabalhar. Na verdade, o que ela quis dizer é: eu estou fazendo questão de você. Eu estou fazendo questão do seu abraço. Eu estou fazendo questão de ouvir a sua voz. Eu estou fazendo questão do seu sorriso. Eu estou fazendo questão da sua risada. Eu estou fazendo questão da sua presença. A questão aqui nunca foi o trabalho. O outro lado da moeda não é sobre o quanto você trabalha ou quanto você fica fora de casa. O outro lado da moeda é sobre você. É sobre a sua presença. E é óbvio que esse é só um dos lados da moeda. Mas se você olhar por essa perspectiva, você vai entender que isso que sufoca muitas pessoas
está faltando em muitos relacionamentos e em muitos casamentos. Onde ambos moram dentro da mesma casa, mas não se preocupam mais um com o outro. A esposa fica dentro de casa cuidando dos filhos e o marido vai para trabalhar, sai para trabalhar. Ou o marido vai trabalhar, a esposa também vai trabalhar, alguém cuida dos filhos e ambos chegam cansados dentro de casa e tem que fazer comida. Enquanto um faz comida, o outro está sentado na frente da televisão, depois pega um prato de comida, come na frente da televisão e o outro vai para o quarto mexer no celular. Então, essa ausência da questão da presença, a ausência da questão do contato, está fazendo com que muitos casais se separem, ainda que eles continuem morando dentro da mesma casa. Então, olhando por essa ótica do outro lado da moeda, quando o seu cônjuge, o seu parceiro ou sua parceira fizer muita questão de, ainda que ela coloque outras coisas no meio, fale de A, B, C, use qualquer adjetivo ou palavra, ela está fazendo questão de você. Valorize isso. Chegue mais cedo. Se preocupe em ouvi-la. Por que você está dizendo isso? Você está sentindo falta? De fato, eu poderia ser melhor, eu poderia te elogiar mais. Está acabando o elogio. Eu poderia chegar em casa e perguntar, como foi o seu dia? Porque eu estou trabalhando fora, mas você também trabalha dentro. Quando a gente olha por essa ótica, a gente percebe que o nosso parceiro, segundo esse lado da moeda, está fazendo questão da nossa presença. E se você não sabia, isso está ficando cada vez mais raro. Valorize o seu parceiro, valorize a sua parceira quando ela fizer questão de você, ainda que ele ou ela não consiga expressar isso de forma correta. Quando eu acabei de falar, eles ficaram com essa cara. Rafael Basílio! Gente, foi incrível. Eles ficaram apaixonados pela esposa deles. Ele falou, não, cara, eu acho que eu vou voltar. Ela estava fazendo questão de mim e eu estava achando que ela estava me cobrando, eu estava me sentindo pressionado pelo momento que eu estava vivendo. Por interpretar tudo isso na minha ótica, pela pressão e opressão psicológica que eu estava vivendo. E ela só estava fazendo questão da minha presença. As pessoas que estavam nesse ambiente saíram de lá apaixonadas pelas suas esposas. E eu falei pra eles, cara, vocês não precisam começar fazendo muito, começa fazendo pouco. Chega em casa hoje, sua esposa está sentada, está fazendo unha, está fazendo cabelo, está fazendo alguma coisa, dá um abraço nela, dá um beijo nela, realce, elogie ela, realce algo que está tão claro, mas a rotina roubou esses detalhes. Sabe? Lembre ela o quanto ela é linda, o quanto ela é bonita, o quanto ela é gentil, o quanto ela é agradável. Pega um suco natural, água, coloca gelo, bota numa bandeja, leva para ela, mostra para ela que você estava pensando nela, que você lembra dela. Prova para ela o quanto ela é importante para você. O dia que alguém fizer questão de você ou da sua presença, supervalorize, porque isso está ficando cada vez mais raro. Eu me chamo Rafael Basílio, estou cursando psicanálise e fiz um curso chamado de TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, e esse é o primeiro vídeo da série Papo Reto, Recede, Amores Proibidos e Ausência na Conexão de Alma.